Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, anunciou a 4ª redução seguida na taxa básica de juros da economia brasileira. Com a decisão, a Selic chegou a 11,75% ao ano. É a menor taxa desde março de 2022. Uma boa notícia para quem vai comprar presentes de Natal. Mas quais são as perspectivas para a economia brasileira no ano que vem? Segundo o relatório Focus do Banco Central, que semanalmente consulta especialistas de mais de 100 instituições financeiras, a Selic deve cair para 9,25% até o fim de 2024. A inflação deve fechar o próximo ano em torno de 3,93% e o dólar deve terminar o ano que vem valendo em torno de R$ 5. O que esses números representam para os bolsos dos brasileiros? A queda nas taxas de juros será suficiente para movimentar mais a economia e gerar mais empregos? A inflação vai continuar caindo? Neste último episódio da temporada 2023, o JR 15 Minutos trata das perspectivas econômicas para o Brasil no ano que vem, com Alberto Aizental. Ele é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Bem-vindo ao nosso podcast, Alberto. Celso, muito obrigado e vamos em frente. Quem nos acompanha nessa entrevista é Emerson Ramos, repórter da Record. Emerson, todos os números dos especialistas ouvidos no relatório Focus são favoráveis para 2024? Oi, Celso. Olá, Alberto. Infelizmente não, Celso. A previsão deles para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, é de 1,51% em 2024, bem abaixo dos 2,92% que prevêem para o PIB brasileiro de 2023. Alberto, por que se espera que a economia brasileira cresça menos no ano que vem? O que acontece é que a gente teve o agro muito forte no primeiro trimestre desse ano, ele ficou acima de 20%. E o que a gente está esperando para a virada do ano, e a gente já está sofrendo agora, é com as questões climáticas que vão fazer com que o agro não tenha o mesmo desempenho no começo do ano que vem. Tanto isso é verdade que a gente já está sofrendo um pouco nos últimos 2 meses de inflação nos itens de alimentos. As taxas de juros, elas devem cair e, consequentemente, a inflação também. Esses movimentos na economia não costumam aumentar o consumo da população? Isso não será suficiente para garantir o crescimento da economia? A taxa de inflação ela vem caindo de forma bastante leve, não é abrupta. O IPCA acabando em 4% no final do ano que vem é pouco abaixo da inflação esse ano, que é 4,5%. Ele fica abaixo do teto da meta, mas não é uma queda tão grande para o ano que vem. E a taxa de juros que vai fechar esse ano em 11,75, ela deve cair 2,5 pontos ao longo do ano que vem. Isso em 8 reuniões do Copom. A taxa de juros real desse ano está fechando em 7% e no ano que vem por volta de 5%. Ainda é uma taxa de juros reais alta. Então, na verdade, o que a gente vai ter ao longo do ano que vem é uma acomodação suave, tanto de taxa de juros como de inflação. Outra projeção ruim veio da agropecuária. Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, a produção do setor deve cair em 2024 em razão dos efeitos climáticos do fenômeno El Niño. Como uma menor produção agrícola, Alberto, se reflete na economia brasileira em geral? Como a gente tinha comentado, a gente já está sofrendo esse ano, atualmente, com a questão climática, com a onda de calor que veio muito forte e com o El Niño. A gente já sente isso na volta da inflação dos itens de alimentação, principalmente gêneros alimentícios, os itens mais básicos. A gente teve uma safra recorde muito alta na virada do ano passado para esse, então isso dificilmente vai voltar a acontecer na virada desse ano para o próximo. Aquele apoio, esforço, ajuda que o agro deu no primeiro trimestre desse ano dificilmente será visto no primeiro trimestre do ano que vem. Então, isso já ajuda com que o PIB não seja tão forte no ano que vem e, ao mesmo tempo, está ajudando no sentido de ter pressão inflacionária. A gente já está sentindo isso hoje e vai sentir ao longo do ano que vem
a questão agrícola. Alberto, na última divulgação do PIB brasileiro, referente ao terceiro trimestre de 2023, a queda no investimento assustou os economistas. Sem investimento é difícil que a economia cresça, né? A gente pode dizer que os empresários estão receosos de investir mais para aumentar a produção e, consequentemente, a produtividade da nossa economia? Um dos itens que mais chamou a atenção no PIB do terceiro trimestre é o baixo investimento, 16,6% em formação bruta de capital fixo, que é sinônimo de investimento. Se você não tem investimento hoje em meios de produção, se você não compra equipamentos, máquinas, se você não evolui naquilo que pode gerar produção, você não tem como imaginar que nos anos futuros você vai aumentar a produção, aumentar a economia, aumentar a empregabilidade. Então, isso é alarmante. 16,6% é baixo e um país como o Brasil devia estar investindo na ordem de 22% a 24% do seu PIB. Se o setor privado não investe, o setor público promete aumentar o seu investimento com o início dos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Esse investimento pode ter algum efeito imediato sobre a economia? O investimento do governo, ele difere bastante do investimento privado. A gente tem que analisar isso de forma bem clara. Quem gera riqueza no país é o investimento privado, não é o investimento governamental, porque a função do governo é retirar da sociedade que produz recursos através dos impostos e fazer distribuição de renda. É bem verdade que determinados investimentos têm que ser feitos pelo governo porque eles envolvem o bem comum, mas quando você não gera recursos na iniciativa privada e você retira recursos na forma de impostos e o governo investe, na verdade você precisa ver se aquilo que o governo está investindo está trazendo retorno para a sociedade. Aliás, em relação ao setor público, os gastos do governo costumam mais assustar do que animar o mercado pelos seus efeitos no endividamento. O novo arcabouço fiscal e a promessa de déficit público zero em 2024 podem mudar essa realidade? Olha, o arcabouço fiscal ele foi apresentado no início do ano, ele era muito otimista, mesmo quando ele foi apresentado parecia uma peça de ficção, de tão difícil e distante de ser atendido. Só para dar um exemplo, ele pautava no final desse ano um déficit de 0,5%, tinha lá uma margem de 0,25%, mas na prática a gente vai fechar esse ano com um déficit da ordem de 1,8% do PIB, o primário, o que é muito alto. Então, nada daquilo que foi apresentado vai ser cumprido nesse ano e nos próximos 3 anos. Ele ainda também não foi votado, então a gente não sabe nem quando vai ser votado. Então, ele foi apresentado, mas não dá nem para explicar do que se trata, porque ele, em última análise, o que ele garante é que o governo pode gastar, ter mais despesa, e as metas elas não vão acontecer. Só para te dar um exemplo, a gente vai fechar esse ano com déficit nominal da ordem de 834 bilhões de reais. Então, a gente está pagando em 12 meses 720 bilhões de reais. É uma diferença em relação ao ano passado da ordem de 400 bilhões de reais pior. Isso por 2 razões. Porque os juros subiram. Nos últimos 12 meses, a gente está pagando 720 bilhões de reais de juros. A gente deve 74% do PIB e tem uma taxa de juros média de 10,5%, ou seja, é muita coisa. E no ano passado a gente tinha superávit primário e agora a gente está tendo déficit acumulado. Então, as contas públicas e o fiscal estão bem piores e a tendência é piorar para os próximos anos. Agora, Alberto, tratando de questões mais próximas do brasileiro comum, a previsão é de inflação menor em 2024, mas guerras entre Rússia e Ucrânia, Israel e o grupo terrorista Hamas, elas podem influenciar essa projeção? Por exemplo, os preços dos combustíveis podem aí ser um ingrediente que mexe nas fórmulas? Quando começou esse ano de 2023, as previsões todas para o Brasil eram piores do que a gente está vendo. Então, de certa forma, a expectativa no começo do ano era pior. Então, nesse ponto de vista, o ano de 23 vai acabar melhor do que a gente imaginava que seria o ano. Isso é positivo. O que a gente pode enxergar que ao longo do ano, principalmente do terceiro trimestre para frente, é que os índices estão deteriorando. Então, o PIB está piorando, etc. Agora, o que vai ser o ano que vem? O ano que vem ele vai ser muito parecido com o final desse ano,
mas vai ser um ano morno. Então, para o cidadão, vai ser um pouco como mais do mesmo. Ele vai enxergar o ano de 2024 em termos de inflação, taxa de juros, economia e mesmo a questão do desemprego um pouco melhor do que o segundo semestre desse ano e o final desse ano. Então vai ser mais do mesmo. A gente pode falar de desemprego que está em 7,6%, ele vai cair 0,1% por mês, ele vai ficar estável e deve chegar até 7% de desemprego ao longo do ano que vem. O que acontece fora do Brasil? Às vezes a gente não está atento para aquilo que está acontecendo. Tem muita guerra acontecendo agora. Você tem Rússia versus Ucrânia que tem um impacto tanto nos combustíveis, energia como alimentos. Você tem a guerra Israel contra o Hamas na faixa de Gaza. Você tem a eventual, não é uma guerra, mas tem uma provocação da Coreia do Norte em cima da Coreia do Sul e do Japão. E você tem uma eventual provocação da China em relação a Taiwan. E a gente parece que importou o conflito internacional para os nossos vizinhos, porque você tem agora um atrito entre Venezuela e Guiana, Venezuela com apoio da Rússia. Uma coisa interessante é que, basicamente, em todos esses atritos, você tem o eixo Rússia, Irã, China versus Estados Unidos e Europa. São dois blocos muito bem claros e bem definidos e aonde tem zonas de atrito, a gente está enxergando ou guerras ou provocações. E isso traz um estado para o mundo de tensão, de conflito, de grandes despesas em armamentos, e gastar em armamento é desviar dinheiro de alimento, de habitação e de educação. Então, os governos eles vão ter uma pressão inflacionária em função desse tipo de despesa, e isso traz um impacto negativo em geral. Alberto, voltando para a nossa realidade brasileira, pensando mais no curto prazo, essa queda da Selic na última reunião do Copom e o número de brasileiros que limparam o nome com o projeto Desenrola, podem ser fatores para um Natal melhor no comércio brasileiro? Olha, em termos práticos e imediatos, o Desenrola ele foi estendido porque ele teve, apesar de 11 milhões de cidadãos, 29 bilhões de limpeza de dívidas, isso é muito bom e é muito positivo, ele ataca a consequência, mas ele não ataca a origem do problema. A origem do problema é que a renda caiu, a taxa de juros continua alta para o tomador final e existe uma chance de essa inadimplência voltar no futuro. No curto prazo, sim, isso dá um alívio. Aqueles que conseguiram obter descontos importantes e significativos das suas dívidas, eles podem, usando bem a cabeça, voltar a consumir. Isso é um fator bom, um fator positivo, sim. Agora, Alberto, para encerrar, né? Com a aprovação da reforma tributária que vem sendo discutida há mais de 30 anos, a gente pode prever um cenário com menos inflação e juros mais baixos? A reforma tributária ela é necessária, ela é neutra no sentido, ou deveria ser neutra, espero que seja neutra no sentido de retirar recursos da iniciativa privada para o governo, ou seja, espero que seja 0 a 0. E ela age muito mais no sentido de diminuição de custos daqueles que precisam calcular e pagar seus impostos. Quer dizer, na verdade, operacionalmente simplifica e simplifica também a questão jurídica, porque hoje em dia é tão complicado entender as regras e conseguir proceder aos pagamentos que acaba gerando muita discussão. Você tem trilhões e trilhões de reais em disputa entre as empresas e o governo. Quando você consegue simplificar o sistema tributário, a gente vai gastar menos dinheiro para pagar impostos, não o imposto em si, mas custa pagar imposto, custa levantar, descobrir quando você deve, e a insegurança jurídica. Agora, se isso vai refletir em menor inflação, provavelmente sim, porque torna a economia mais transparente, a economia mais eficiente,
as empresas ficam mais eficientes e a gente desperdiça menos dinheiro, joga menos dinheiro pelo ralo fora. Isso ajuda numa menor inflação, ajuda eventualmente em taxas de juros menores e, mais importante, ajuda a diminuir a enorme desigualdade que tem no país. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição, que é a última do ano de 2023. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Alberto Aizental. Ele é economista e professor da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, Alberto. Celso, muito obrigado. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês fazendo o fechamento desse ano de 2023 e parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês fazem. E agradeço ainda a presença de Emerson Ramos, repórter da Record. Obrigado, Emerson. Obrigado, Celso. Agradeço também ao Alberto pela entrevista. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, agradeço a sua audiência ao longo desse ano de 2023, desejando boas festas a todos e estaremos de volta em 2024, a partir do dia 8 de janeiro. Até lá!